Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Quali Talks. A gente está aqui super especial falando do Congip Lab, uma grande oportunidade de estar nesse congresso tão querido, né? Um congresso que a gente encontra os amigos por aí. E hoje não é diferente, a gente está aqui com um super amigo, um cara que tem uma história incrível, um profissional maravilhoso, o Valdir Espíndola, do DB, né? A gente vai falar com ele, então eu aqui, eu e a Nara. Boa tarde, Nara, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, muito Legal. obrigado. Vamos lá, Valdir é engenheiro, né, Valdir? Você é engenheiro, está no DB desde 2011. Desde 2011. E a curiosidade é que nesse pequeno tempo, curto espaço de tempo, para sair de estagiário para a rede comercial e estratégia, eu estou esquecendo alguma coisa. De produto também, né, Valdir? Isso. Conta um pouquinho desse desafio para a gente, assim, como foi essa jornada, assim, você consegue sintetizar essa história assim para a gente? Fica à vontade. Olha, foi tão rápido, Felipe, que assim, eu vou tentar sintetizar assim, mas esses 14 anos, né, o DB, acho que a gente cresce junto com o DB, né? O DB é uma empresa jovem, mas extremamente focada nos clientes, e desde o início, quando eu entrei, o DB fazia 400 mil exames no mês, né? E agora, nesse último mês, a gente já bateu 23 milhões de exames. Quase a mesma coisa. Extremamente preciso. Quase lá, né? Mas assim, eu acho que a gente tem um jeito simples de trabalhar com os clientes, mas ao mesmo tempo assim, focado em resolver. Então nós somos uma empresa bastante resolutiva, que a gente foca em escutar a necessidade desse laboratório. Hoje são 10.032 laboratórios trabalhando mensalmente com o DB, mandando suas amostras, né, para a gente. E a gente escuta essa necessidade, né, vem para dentro. Hoje trabalhamos com todos os nossos gerentes para executar da melhor maneira possível e retornar para eles no menor tempo possível laudos, né, com qualidade, entregando aí acessibilidade, democratizando o acesso à saúde em todo esse país. Incrível. E, assim, 23 milhões de exames, 2.400 cidades, né? São números incríveis, né? São números, assim, só no Brasil mesmo, né? A gente fica imaginando. E eu sempre que penso no DB, eu fico pensando, assim, a dificuldade de se fazer logística, porque você tem locais que não é nem o rodoviário, o aéreo também não funciona, aí você, né? Mas, falando com o head comercial, eu tenho uma outra pergunta que também me intriga, né? A gente sabe que o DB tem como valor principal, ou seja, aquilo que puxa o DB para cima é o relacionamento, a proximidade. Eu, como cliente, né, sendo como consultor, eu sou muitas vezes cliente, a Nara também é cliente, né? Sofremos muito. E tem uma coisa em comum, tanto aqui quanto no extremo norte de Santa Catarina, onde eu tenho cliente também. Da facilidade de falar com o relacionamento. Né? Você liga no telefone de alguém, essa pessoa está atendendo, e provavelmente essa pessoa está reportando a você. Como é cuidar dessa maluquice, assim? Porque deve ser um dia... Se um dia tem 24 horas... Não tem tédio. Um dia sem tédio. Não tem. Olha, o que você não tem no DB é tédio, tá? Trabalhando no DB você tem totalmente dinamismo, né? São mais de hoje 300 pessoas, né, na minha gestão. O DB tem em torno de quase 4.000 colaboradores, né, mas 300 que estão na área de relacionamento, negócios e também na área de gestão logística, né. E a gente fala que muitas vezes a gente não é só um laboratório, como nós também somos uma empresa de logística, né, puxando o gancho do que você falou. O nosso cuidado, Felipe, é justamente assim, que com todo o crescimento que a gente teve, a gente consiga manter essa proximidade com todos os laboratórios, né? E para isso a gente investe muito, muito em capacitação do time comercial, do time de relacionamento, para a gente conseguir estar próximo e sempre manter essa essência do cuidado e da resolução do problema daquele laboratório. Pode ser uma grande rede que tenha mais de 100 unidades, como pode ser um laboratório independente do interior da Amazônia, sabe? A gente consegue hoje cuidar. Não é fácil, né? Principalmente com o crescimento, a gente manter essa uniformidade, né, em todo o Brasil, mas como você bem falou, é treinamento, sabe? É treinamento, é frequência, é assistência para todos os nossos representantes e falando, gente, a gente precisa cuidar como se a gente ainda fosse pequeno, com aquelas pequenas cidades que nós atendíamos, sabe? E eu acho que a gente vem tendo muito sucesso nisso, né? Que são eventos que a gente faz com os nossos representantes, com o nosso pessoal de logística. A gente fala, né, o representante, ele vai e visita o cliente a cada uma semana, a cada 15 dias, mas o nosso motorista está lá todo dia, né? Todo dia ele é a voz do DB, ele é a presença do DB nesses mais de 10 mil laboratórios. Então a gente cuida deles muito bem, né? E a gente fala que cuidando da nossa gente, a gente vai conseguir encantar
todos os nossos clientes aí do Brasil, né? Valdir, você falou de treinamento, né? Tá falando desse treinamento do pessoal, e vocês refletem muito isso pro cliente também, né? Eu também, como cliente, a gente estava falando disso, né? Eu utilizo muita ferramenta de vocês, a UniDB. Então, eu acho assim, e o pessoal dos laboratórios, né? Quando eu falo, gente, vamos fazer treinamento, eu vejo lá tem o conteúdo, eu falo, graças a Deus. Porque é um material muito bacana, então, para quem quer usar, né? Se você quiser falar um pouquinho dessa plataforma, eu acho sensacional e gera certificado, é uma forma que a gente consegue treinar a equipe interna, usar essa ferramenta, então quem tem, eu acho que é só benefício, né? Você ia trazer um pouquinho disso pra gente? Cara, e você sabe que a UniDB, ela foi assim, vem dessa essência do cuidado ao cliente, né? Ela surgiu na pandemia. Quando começou a pandemia, nós tivemos que recolher todos os nossos representantes, né, para falar assim, gente, não vamos sair de casa, a gente não vai visitar os clientes, vamos trabalhar por telefone, né? Até então nem tinha o Teams, né, essas plataformas, era telefone mesmo, né, lá no início. E a gente começou a pensar como que a gente vai manter um vínculo forte aí com a nossa base de clientes, né? Foi quando surgiu a UniDB. Nós começamos fazendo webinars, fazendo algumas lives através da UniDB, e a gente viu assim que os clientes amaram, né? E daí a gente foi, como a gente tem uma equipe, um corpo técnico, científico muito grande, a gente foi colocando esse pessoal fazer treinamento. E os laboratórios hoje aderiram, já são mais de 230 mil certificações, né, que a gente já fez pela UniDB. E como você falou, os clientes estão usando muito, até para suas certificações internas, né? Para DIC, PALC, que exige treinamentos, hoje já é usada a UniDB. Então, acredito aí que tem sido mais uma ferramenta de aproximação, e hoje os nossos vendedores já estão na rua novamente, né? Mas levam a UniDB como um serviço aí complementar. Não, eu achei sensacional. E tem uma outra coisa também que eu acho muito curiosa, eu acho muito legal. Nos últimos congressos tenho visto começar a mudar, sair um pouco de bancária, os congressos estão começando a falar disso e vocês já estão com isso à frente, que é essa parte do e-commerce, essa parte dessa produtização do laboratório, eu acho isso genial. Os laboratórios precisam acordar para isso, né? O cliente não vai mais na porta, porque hoje as opções são várias, e vocês trouxeram essa ferramenta, me conta para quem um pouquinho mais sobre isso. Então, também na pandemia, a pandemia, assim, para o DB teve um desafio gigante que foi a gente conseguir atender, né, ao volume de exames de Covid e também ser um serviço, né, que conseguia apoiar, né, tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo nos trouxe várias percepções de como a gente, enquanto apoio, poderia não ser só um apoio no exame, mas também um apoio para aquele laboratório se desenvolver comercialmente, né. E o que a gente percebeu? Nós tínhamos grandes redes do país, né, com suas plataformas digitais, né, que naquele momento conseguiam se comunicar com o pessoal que estava em casa, e como nós atendíamos esses laboratórios mais independentes, que tinham suas 5 unidades, às vezes uma unidade lá na pequena cidade do interior de Minas Gerais, então a gente falou assim, a gente precisa levar alguma forma desse laboratório conseguir facilmente digitalizar o acesso dele, né? E aí a gente comprou uma startup, que naquele momento se chamava S2 Médica, que eles tinham um foco médico, e a gente transformou ela em S2 Labs. E o que a gente fez? A gente falou assim, ó, a gente precisa que cada laboratório tenha um e-commerce o mais rápido possível. A ideia era que em 15, 20 dias a gente conseguisse entregar um e-commerce, né? E o que aconteceu? Hoje a gente consegue em 15 minutos entregar um e-commerce com a cara do laboratório, né? Com a logo dele, com toda a ferramenta de pagamento digital, né? Com a navegação totalmente digital. Hoje, dentro da S2 Labs, a gente consegue ter uma inteligência artificial que lê o pedido médico. A gente já testou essa ferramenta com vários tipos de pedidos médicos ali, que a letra não é fácil, e ele consegue ler todos os 30 exames que tem ali, já passa para uma sessão de pagamento e o laboratório consegue divulgar isso amplamente ali na sua comunidade, né? É claro que hoje a sociedade ainda ela tem um certo receio ainda, né, da saúde estar digital, né? É uma transformação que a gente vem percebendo que vem acontecendo. É uma educação de consumo, né, Valdir? É difícil, é um processo, né? Como já aconteceu em outros setores, né, Felipe? Você pega alimentação, né? Alimentação, até um tempo atrás, a gente não imaginava que a gente ia usar tanto o iFood como a gente usa hoje, né? Entrar num carro de um estranho como Uber, né? Como o Uber. Sempre faço esse paralelo, né? Quem diria?
Quem diria? Mas assim, hoje isso em transporte, em alimentação, já acontece de forma muito natural. Então a gente acredita sim que essas gerações, né, novas que estão chegando, isso vai acontecer nos próximos anos, a saúde vai estar totalmente também digitalizada, né? E a S2 é uma forma da gente levar esse apoio para todos esses 10 mil laboratórios que trabalham com a gente, não tem custo algum para esse laboratório, né? A gente consegue disponibilizar isso para ele conseguir fazer essa transformação digital lá na sua comunidade. Muito bom. E com relação às plantas de processamento do DB, né? Você está falando de 23 milhões, quer dizer, em relação à capacidade instalada, eu sei que a gente tem 2 unidades novas, né? Conta um pouquinho para a gente dessa relação de capacidade instalada, como estão essas 2 unidades novas, né? Que são recentes, né? Hoje a gente tem uma capacidade instalada para 35 milhões de exames mensalmente, né? Nós processamos em torno de Você trabalha 23. bastante então, Valdir. As metas são audaciosas, mas a gente tem um time aí muito aguerrido e forte que tá trazendo, né? E o mercado também tem nos privilegiado, né? Como a gente faz essa descentralização e leva uma operação para vários lugares do país, né? A gente fala que é um Brasil de Brasis, né? Porque você tem uma unidade em Curitiba que opera ali para o Sul com a mentalidade, a forma que o Sul precisa, né? Temos uma unidade em Recife que atende o Nordeste da forma calorosa, né? Que o Nordeste gosta de ser atendido. Então a gente não descentraliza só a operação, tá? A gente também descentraliza o relacionamento. Então a assessoria científica também é local para atender esse grupo de clientes. Então hoje são 7 unidades produtivas que a gente tem, Felipe, e as 2 novas já têm sido um sucesso, né? A gente já está batendo tanto Rio de Janeiro quanto Minas Gerais aí quase 3 milhões de exames, né? E nós começamos ali com 1 milhão, em 2 anos o mercado responde, né, a essa forma do DB de ser um laboratório exclusivo de apoio, né, de não ter nenhum tipo de concorrência, que a gente fala que sempre foi a nossa essência e permanece sendo. Os nossos fundadores, né, o senhor Tobias, o Dr. Fabron, o Dr. Marcelo, né, eles seguem juntos com a gente, apoiando e reforçando que assim, nós vamos ser um laboratório que leva apoio de todas as formas, né, para a comunidade de laboratórios do Brasil. Muito bom. Não é à toa que está com esse crescimento, né? E uma empresa jovem, vamos falar, né? Com seus 14 anos. A gente vai finalizando, Valdir, eu queria que você deixasse um recado aí, como que as pessoas, eu sei que as pessoas encontram o DB em qualquer lugar, mas as novidades, a gente falou de UNB, a gente falou de S2, como que as pessoas encontram, né? Procuram, pode falar, você falou que é gratuito, fala um pouquinho sobre essas novidades que certamente as pessoas vão procurar saber, e aí se já tem esse caminho, ajuda bastante. Muito obrigado, Felipe Nara, assim, é sempre muito bom conversar com vocês, né? Assim que vocês são nossos clientes, também são nossos amigos. E o que eu posso falar, assim, o DB está pronto hoje para atender rapidamente, com logística, com qualidade, qualquer laboratório desse país, né? A gente fala que não é só um apoio, né, diagnóstico, é realmente um apoio de crescimento, de expansão, de levar acesso, né, para todo cidadão brasileiro. A gente sabe que hoje o Brasil passa por uma crise, né, na área da saúde, com os planos de saúde cada vez com dificuldades financeiras, né, o SUS também com bastante dificuldade em conseguir atender todos os exames que tem, né, a demanda de exames. E o DB vem numa frente que a gente quer levar esse acesso mesmo, né, que um exame hoje de genética, que antes só uma parte da população, né, tipo eu, conseguia realizar, hoje a gente consegue fazer de forma muito mais acessível. Então, um laboratório na Amazônia, um laboratório no Nordeste consegue coletar um exame genético, a oncologia está muito presente, nós internalizamos todos esses exames, né, de oncologia, hoje são processados dentro do DB, então a gente consegue levar realmente assim condições de ter um diagnóstico mais rápido, né? E levar no final do dia saúde para todo esse país aí que precisa muito. Muito bom. Bem. Eu só quero agradecer, Valdir, por sua presença aqui no nosso Qualitalks, né? A gente aqui dentro do Congip Lab ainda tem palestras a rolar lá do DB, né? Que vai rolar com o doutor Gustavo Campana. Com o Gustavo do Campana, Gustavo. que vai estar falando também. E eu agradeço, acho que a gente... Eu que agradeço a oportunidade, né? É muito bom sempre estar com vocês, estar aqui no Congip Lab também, que é um grupo aí de laboratórios tão forte, né? E que vem fazendo um trabalho incrível em São Paulo. É parceiro do DB, né? Hoje a gente atende aí praticamente todos os laboratórios do grupo, né, Gip Lab. Então agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Valdir.